Item 4.8. O técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho, ou seja, os profissionais de nível médio e técnico, deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, de acordo com o estabelecido no quadro 2, anexo. Então, esse item aqui ele quer dizer o seguinte: as horas que o profissional ele foi contratado para realizar, ou seja, um determinado dia, no mínimo as 8 horas dele, todo o horário de trabalho dele, claro que vai depender de determinadas situações, como por exemplo no sábado. Sábado eu não trabalho 8 horas, eu trabalho 4 horas por dia, um exemplo. Então, nesse caso, as horas que eu destino para estar trabalhando na minha empresa, eu preciso dedicar às atividades que concernem a SESMIT. E esse item ele vem dizer o seguinte: se você foi contratado para trabalhar em um regime de 8 horas, você deve trabalhar, claro, se você for profissional do SESMIT, prestando serviços que concernem ao SESMIT e não fazendo atividades como almoxarife, agente de portaria, recepção, atividades de logística, atividades de RH. Eu já vi profissionais da nossa área, claro, que, poxa, terminou ali o DDS, todo mundo está preparado para ir para o campo e não tinha almoxarife, não contrataram almoxarife. Pega o técnico de segurança lá, coloca no almoxarife, ele termina o DDS e começa a entregar os materiais. Não só EPI, que poderia até eu defender a empresa com o juiz e dizer, não, ele estava fazendo serviços de SESMIT, ele estava liberando os EPIs. Aí tudo bem, até pode ser questionável, mas se você está fazendo atividades realmente no almoxarifado de entrega de material, de equipamentos para realização de atividades, então há uma descaracterização de atividade aí muito grande, né? Muito grande mesmo. Algumas coisas a gente até consegue relevar, mas tem outras que realmente não dá para engolir de maneira nenhuma. Bom, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Os itens que eu enumerei foram os seguintes: 8 horas por dia para as atividades do SESMIT. Únicos profissionais com horário determinado rígido. A gente vai ver que profissionais de nível superior têm 2 tipos de horários, conforme determinadas regras. Demais integrantes do SESMIT têm flexibilidade quanto ao cumprimento da carga horária de acordo com o quadro 2, ou seja, aqueles asteriscos lá que a gente vai estar identificando e lendo no rodapé o que se aplica. Item 4.3. O engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho, no caso, os profissionais de nível superior, deverão dedicar no mínimo 3 horas tempo parcial ou 6 horas tempo integral. Então, quando a gente fala em tempo parcial para profissionais do SESMIT, é 3 horas. Quando a gente fala em tempo integral para profissionais do SESMIT de nível superior, é de 6 horas por dia. Claro que a gente vê empresas que o engenheiro, por exemplo, ele dedica 8 horas por dia, 44 horas semanais. Isso aí é um contrato de trabalho que ele fez e, na verdade, o que esse item da norma NR4 4.9, ele quer dizer que deve ser um mínimo de 3 horas ou 6 horas. Ou seja, ele tem que passar no mínimo 6 horas dentro da empresa. Ele pode passar mais? Pode. Claro que tem a regra também da CLT, que é de no máximo mais 2 horas por dia de hora extra. Bom, para as atividades, serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, de acordo com o estabelecido no quadro 2 anexo, respeitado a legislação pertinente em vigor. Então, quando ele diz respeitado a legislação pertinente em vigor, é que as observações quanto à carga horária devem ser observadas e cumpridas. Bom, engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho. Mínimo 3 horas tempo parcial ou 6 horas tempo integral por dia. São profissionais com flexibilidade quanto a horário, que de acordo com o quadro 2 pode ser 3 ou 6 horas. Então, ficou bem entendido aí quanto a isso, mas, claro, observada as regras da CLT quanto à carga horária, às horas extras e tempo de trabalho durante a semana. Item 4.9.1. Relativamente ao médico do trabalho para cumprimento das atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho em tempo integral, ou seja, mínimo de 6 horas, a empresa poderá contratar mais de um profissional, desde que cada um dedique no mínimo 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias trabalhadas por todos seja de no mínimo 6 horas. Um exemplo quanto a isso é o seguinte:
fiz o dimensionamento do meu SESMIT e preciso de um médico em tempo integral. Aí publiquei lá no jornal e identifiquei, e um profissional, ele veio em encontro a mim. Foi o único profissional que eu consegui identificar. Só que ele me disse que aceita a vaga, mas que só pode trabalhar até 3 horas por dia, porque ele faz plantão em outros hospitais. Nesse caso, esse item da norma, ele me dá a possibilidade de eu contratar um outro médico para cumprir com as 6 horas tempo integral para esse profissional. Então, eu contrato esse com o mínimo de 3, porque ele só pode atender a 3, e boto um outro anúncio no jornal precisando de outro médico do trabalho que possa cumprir 3 horas. Então, vai ficar muito mais fácil, porque a quantidade de tempo que eles destinam a essas atividades realmente é muito pouca que sobra. Então, geralmente, a gente só consegue encontrar médicos com 3 horas assim para poder trabalhar. Bom, bem entendido com esse exemplo aí. Caso a empresa que deseje que os serviços de medicina no trabalho sejam feitos em tempo integral, a empresa tem a opção de contratar mais de um profissional para que todo o turno de trabalho seja atendido, cumprindo a regra de no mínimo 3 horas para um e no mínimo 6 horas para a soma dos profissionais. Se contratar 2 médicos, cada um deverá dedicar um mínimo de 3 horas de trabalho. Item 4.10. Ao profissional especializado em segurança e em medicina do trabalho é vedado o exercício de outras atividades na empresa durante o horário de sua atuação nos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então esse item vem reforçar o que já se tinha comentado lá atrás, que é vedado, ou seja, proibido, não é permitido exercer outros tipos de atividades na empresa que não sejam relativos ao SESMIT durante o seu horário de trabalho. Então serviços como portaria, logística, outros tipos de atividades não é permitido. Então, desvio de função, o empregado pode solicitar seu desligamento e pleitear a indenização se forem exigidos serviços alheios ao contrato. Item aí que faz parte da CLT, artigo 483. Se estiver passando por isso, saia da empresa, se desligue, se houver abuso, procure seus direitos. Item 4.8 e item 4.9 diz que cada profissional deve cumprir com a carga horária mínima para dedicar-se com as atividades do SESMIT. Dentro dessa carga horária, o profissional do SESMIT não deve exercer outras atividades diferentes de sua atribuição profissional ou do SESMIT, como agente de portaria, almoxarifado, logística, entre outras. Então, eu coloco geralmente esses itens aqui para a gente ficar com um melhor entendimento em relação ao item. Item 4.11. Ficará por conta exclusiva do empregador todo o ônus decorrente da instalação e manutenção dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Bom, a gente já viu aí, não sei se é o caso, pode até ser o caso de alguém que esteja assistindo, mas tem situações que a gente trabalha em SESMIT, onde as condições de trabalho mínimas são bem precárias. Eu já fui fazer entrevista em uma empresa, uma cimenteira, e eu fui fazer a entrevista no SESMIT, onde o SESMIT ficava em uma sala que fazia parte do almoxarifado. Ela foi meio que afastada, os móveis ali, o mobiliário, e tipo dito assim, pessoal do SESMIT, fica com esse espaço aqui que eu consegui para vocês. Ou seja, é como se não é a prioridade dar as melhores condições de trabalho para esses profissionais. Por quê? É como se a gente entendesse que é uma obrigação estar contratando aqueles profissionais, porque a lei me exige, ou seja, eu vou dar as condições as mínimas possíveis, porque eu só tenho os profissionais porque a lei me obriga, não é um desejo politicamente da minha empresa que vem de nível superior descendo em escala para baixo, ou seja, não é uma importância tão grande, porque profissionais como esses que trabalham, zelam pela segurança do trabalho dos nossos empregados e estão em regime de trabalho nessa situação, realmente é bastante complicado. Então nessa foto aqui a gente vê até outro exemplo, profissionais de SESMIT ou profissionais de SESMIT com outros profissionais dividindo espaços em locais de trabalho com muito poucas condições, até sem espaço para trabalho realmente a gente não tem. Isso é um dos exemplos, a gente vê exemplos de que o profissional do SESMIT vai solicitar
a destinação de custeio de atividades de treinamento ou outros, e realmente o que se ouve são asneiras do tipo, você quer gastar meu dinheiro com essas besteiras? Ou coisas do tipo que a gente ouve por aí. Então realmente são coisas desagradáveis, são exemplos desagradáveis que a gente coloca aqui para estar passando para vocês, porque realmente uma profissão tão importante como essa não deveria ser tão negligenciada e tão maltratada como a gente vê por aí. Bom, a empresa tem a obrigação de arcar com todos os custos com o SESMIT, como o salário, benefícios, custos com campanhas e outros para exercer o serviço, espaço para atividades, instalação de mobiliário do SESMIT e outras que se façam necessário. Item 4.14, a partir desse item, as alíneas que se seguem a esse item, a gente vai passar todas as atribuições que concernem ao SESMIT, de forma individual, uma por uma, explicando cada uma delas. Item 4.12 compete aos profissionais integrantes dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. A linha A. Aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e de Medicina do Trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Isso é o que a gente chama de competência. Você estuda, você tem um bom aproveitamento de tudo que você estudou, aprendeu, fez teste, passou e foi aprovado. Então você é competente para realizar aquela atividade. Então você precisa pegar esse conhecimento e aplicar dentro do seu ambiente de trabalho. Mas não só no ambiente de trabalho, e sim tudo que faz parte desse ambiente. O que faz parte do ambiente de trabalho? É o maquinário, são as instalações, são os equipamentos, são os materiais, são os novos projetos, são as atividades que são realizadas ali. E você precisa reduzir e até eliminar, que é o mais difícil de se fazer, os riscos que ali existem dentro de todo esse processo. Bom, é competência do SESMIT usar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, onde no ambiente de trabalho é tudo que faz parte do ambiente. Com o objetivo de quê? De eliminar os riscos, caso seja possível, reduzir a quantidade ou exposição. Então, basicamente, de forma bem diferente do item, a gente coloca aqui para tentar entender bem melhor isso aí também. A linha B, ainda conforme as atribuições do SESMIT, determinar quando esgotados todos os meios conhecidos para eliminação do risco e persistir, mesmo reduzido, a utilização pelo trabalhador de equipamentos de proteção individual EPI, de acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração, a intensidade ou características do agente assim o exija. Então, o que a gente precisa seguir é uma hierarquia de gerenciamento de risco que primeiro precisa começar pela eliminação, ou seja, eu preciso tentar eliminar o risco. Se eu não consigo, eu parto para reduzir. Eu preciso reduzir a quantidade de risco. Eu preciso mudar, então eu preciso partir para engenharia, já que eu não consegui eliminar nem reduzir. Aí eu coloco um processo de controle, eu mudo o tipo de produto ou o tipo de atividade, ou seja, eu parto para um sistema de engenharia que possa alterar aquele sistema. Bom, se não, eu passo para um controle administrativo, como a redução de tempo, ou a barreira, ou coisa do tipo. E depois eu passo para EPI, que é a última barreira, que é a barreira individual de cada empregado. Então, eu preciso seguir a hierarquia de gerenciamento de risco para tentar aplicar aí a minha atribuição com relação ao que compete ao SESMIT. Então é importante a gente também entender essa hierarquia. É competência do SESMIT. Quando esgotado todos os meios para eliminar os riscos, deve ser determinada a utilização dos EPIs. Ou seja, quando esgotado todos esses meios para gerenciar o risco, aí eu vou lá e faço uso do EPI. Eu só coloquei isso aqui para a gente realmente incorporar um pouco mais de conceito a gerenciamento de risco. Importante observar a hierarquia. Tenta-se eliminar através de várias medidas e, em último caso, deve-se determinar o uso do EPI, conforme o que determina a NR6. Item 4.12, ainda é relativo à competência do SESMIT, ou seja, a atribuição. A linha C, colaborar
quando solicitado, nos projetos e na implementação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta lá na linha A. Então, esse item basicamente é o seguinte: a concepção de um projeto ou instalação é muito importante que o SESMIT participe ativamente, esgotando todo o seu conhecimento para eliminar, reduzir ou prevenir riscos de acidentes antes do funcionamento. A prevenção parte desse ponto da concepção. Quando você tem um trabalho de concepção de um determinado projeto, sistema ou atividade ou serviço, e você tem a participação de um profissional do SESMIT que tem um conhecimento que possa agregar valor no sentido de, pessoal, cuidado com esse produto porque ele pode ser muito agressivo e a gente possa ter problemas com a saúde do nosso profissional. Ou seja, quando não se tem um estudo, uma participação desse tipo, a gente pode ter um problema muito grande lá na frente no sentido de ter um custo maior com relação a processos que a gente vai ter que estar incorporando depois do projeto já implementado. A gente pode ter problemas de pessoal passando mal por determinado produto que não era para estar ali porque não foi dado devida atenção aos estudos e tudo mais. Bom, item 4.12, ainda que compete ao SESMIT, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto das NRs aplicáveis às atividades executadas pela empresa ou seus estabelecimentos. Pessoal, item bastante importante aí com relação à responsabilidade da orientação, ou seja, a falta ou a má orientação é responsabilidade técnica pelos profissionais do SESMIT que deu aquele treinamento, aquela orientação. Então esse item aí é uma questão de responsabilidade civil e criminal muito grande, que tudo que você faz tente estudar bastante, tente desenvolver um programa de treinamento, um conteúdo de treinamento bem abrangente, que não falte nada e que não tenha má qualidade, porque cada um de vocês, de nós, a gente pode ser responsabilizado tecnicamente por aquilo. Eu particularmente, quando estou desenvolvendo um trabalho de treinamento como uma apresentação, coisa do tipo, eu tento pesquisar o máximo possível, eu entro em contato com colegas, eu peço material e vou juntando o que é bom, o que é ruim, isso aqui eu não gostei, isso aqui não me adiciona nada, isso aqui eu tenho um amparo legal, isso aqui não é tão interessante de estar colocando. Ou seja, tem que se fazer realmente um estudo, tem que se dedicar para estar fazendo um trabalho de qualidade, é o seu trabalho, é a sua responsabilidade que está em jogo. Então não é coisa simples, se dedique, faça o melhor possível no sentido dessa orientação, porque você pode acabar numa responsabilidade aí civil e criminal muito grande e ter problemas muito sérios. É competência do SESMIT a orientação técnica dada aos empregados quanto à aplicação das NRs no trabalho, que é responsabilidade pelo SESMIT. Item 4.12, ainda a competência do SESMIT, a linha E, manter permanentemente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la conforme dispõe a NR 5. Bom, é competência do SESMIT estar envolvido com a CIPA em reuniões, atividades, inspeções. SESMIT e CIPA devem trabalhar em conjunto. Basicamente, SESMIT e CIPA trabalham com o mesmo objetivo. Avaliando a NR4 e a NR5, as duas têm o mesmo objetivo, que é o quê? Promover a saúde e a segurança do trabalhador no seu local de trabalho. Então, as duas precisam estar integradas, porque uma ajuda a outra no seu objetivo, no que ela precisa alcançar. O SESMIT ele precisa atentar-se às observações que a CIPA ela passa para a gente. Por exemplo, ela observa uma determinada situação de trabalho que ela me diz que não está em acordo. Se ela teve um bom treinamento, se o pessoal tem uma boa observação, tem uma boa experiência no que ela realiza de trabalho, ela pode contribuir bastante porque ela está muito mais envolvida no trabalho do que a gente. Então é importante que a gente faça essas observações, porque ela pode trazer conhecimento muito bom e uma ajuda muito boa, mútua, no sentido da gente alcançar nosso objetivo. Bom, é competência também do SESMIT de treiná-la tanto no curso de CIPA como em outros treinamentos. Então, só o curso de CIPA, por si só, ele não somente aquela obrigação que o SESMIT tem. Preciso fazer o treinamento da CIPA.
Mas não é só isso, eu preciso continuar treinando, eu preciso continuar dando condições que ela tenha conhecimento maior no sentido de estar nos ajudando. Então, quanto mais conhecimento, mais treinamento eu passo para ela, mais condições ela vai ter de contribuir com o meu trabalho. Item 4.12, ainda competência, é a linha F, promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. Então, importante também, mais um item aí, com relação às atividades nesse item, é realizar campanhas de conscientização, educação e orientação, como, por exemplo, CIPAT, campanha de prevenção de acidentes com as mãos, campanhas de prevenção de acidentes no trabalho, campanha de prevenção de dengue no trabalho e em casa, são alguns exemplos de competências do SESMIT, mas também campanhas quanto de programas de duração permanente, a gente cita como, por exemplo, o treinamento de educação continuada, que são treinamentos com vencimentos pré-determinados pela empresa, um programa realmente de treinamentos que possa ajudar na promoção da conscientização, educação e orientação. Então, esse programa de educação continuada é muito importante no sentido de estar mantendo constante contribuição de conhecimento para todos os empregados. Bom, ainda em competência, a linha G, esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Então, esse item basicamente é sempre priorizar a prevenção do que a mitigação ou remediação. Mitigação e remediação é basicamente diminuir as lesões ou diminuir as causas do acidente depois que ele já ocorreu. Quanto à orientação e conscientização dos empregados sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Então é importante estimular sempre a favor da prevenção e não de mitigação. Claro que mitigação precisa ser incorporado na grade de treinamento, mas a prevenção ela deve ser muito maior. Ainda a competência do SESMIT, a linha H. Analisar e registrar em documento específico todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições do indivíduo portador de doença ocupacional ou acidentado. Bom, então basicamente o SESMIT deve investigar e registrar os acidentes ocorridos, todos eles, com ou sem vítima. Todos os casos de doença ocupacional ele precisa também registrar. Deve descrever todo o histórico e características do acidente. Existem inúmeros tipos de formulários de investigação de acidentes. Claro que a gente precisa realmente criar ou desenvolver ou alterar esses formulários de modo, ou esses relatórios, de modo que a gente tenha um relatório que tenha um histórico, que tenha realmente informações que nos ajudem, ajude profissionais que sejam contratados posteriormente a nós e que realmente possa ter um histórico aí da empresa. E com esse histórico a gente pode desenvolver até uma linha de desvios. É importante também categorizar isso, porque a gente tem como como é que eu posso fazer? Desenvolver estatísticas e estabelecer uma linha de desvios em relação a essas categorias. Isso é muito bom. Na empresa que eu trabalho isso já existe, ou seja, eu consigo identificar qual a característica de maior desvio em relação a acidente, desvio de condição e desvio de ato. Então isso ajuda muito, ajuda pra caramba no desenvolvimento de programas de educação ou programas de prevenção para o ano posterior. Bom, fatores ambientais e características do agente e as condições do indivíduo. Então esses são também registros que o SESMIT ele precisa documentar e arquivar dentro do estabelecimento. Ainda com relação à competência, a linha I. Registrar mensalmente os dados atualizados de acidente do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, devendo o empregador manter a documentação à disposição da inspeção do trabalho. Esses quadros 3, 4, 5 e 6 a gente vai ver
lá no final dessa apresentação quais são esses quadros e a gente passa assim de forma superficial quais são os itens mínimos que devem ter esses quadros. Quando ele quer dizer isso é o seguinte: eu posso alterar o quadro? Posso. Contanto que aquelas informações mínimas que constam em cada quadro daquele, elas tenham. Eu posso acrescentar linhas, posso acrescentar colunas, mas não posso diminuir a quantidade de itens que tem ali, tá bom? E eu preciso registrar isso de forma mensalmente, esses dados, tanto os de acidente de trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, conforme cada quadro, claro. E essa documentação, anteriormente, ela precisava ser protocolada na DRT-SRTE. Só que teve uma mudança há pouco tempo, e essa documentação agora não precisa ser protocolada, só precisa ser mantida à disposição da inspeção do trabalho quando houver uma fiscalização em seu estabelecimento, sua empresa. Bom, alguns itens que eu coloquei aqui também para facilitar o entendimento e de forma separada. Bom, competência do SESMIT, registrar mensalmente e não anualmente os dados de acidentes, doenças de agentes de insalubridade. Por que eu coloquei não anualmente? Há colegas de trabalho que deixam para fazer esses dados, esse registro, somente no final do ano. Isso acontecia muito quando existia aquele prazo de entregar ali no início de cada ano. Então o pessoal deixava para fazer esses quadros somente naquela época. Aí quer dizer, complicado, né? Então é importante que você faça esse registro mensal, porque aí você tem um compilado no final do ano, só juntar tudo, pronto, você já tem seus dados. Bom, mínimos são os descritos nos mapas, mas outros dados podem ser inseridos. O empregador deverá manter esses registros arquivados e disponíveis à inspeção do trabalho, não mais necessários protocolar no órgão regional do MTE. Então, bem simples aí também da gente estar interpretando esse item. A linha J, manter os registros de que tratam as alíneas H e I, ou seja, as investigações, os relatórios de investigações, desvios e riscos no ambiente de trabalho, e os quadros 3, 4, 5, 6, sempre facilmente alcançáveis, devem manter esses registros sempre facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa um método de arquivamento. Então, esses registros eles precisam ser facilmente alcançáveis pelo SESMIT. Eles podem estar em outro setor que não seja o SESMIT? Pode estar no RH, por exemplo. Só que é importante que seja facilmente alcançável pelo SESMIT. Não é um setor que eu tenha problemas para entrar. Tem que ter autorização do gerente para poder entrar no RH. Eu conheço algumas empresas que isso já aconteceu comigo. Eu precisava ter acesso a uma pasta do funcionário para poder requerer dados. Isso é um exemplo que não se aplica muito bem para essa questão de relatórios de acidentes e outros. Mas, por exemplo, tinha setores que eu não conseguia entrar para pegar um dado. Eu precisava pedir autorização para o gerente. Provavelmente esse setor já passou por algum problema no passado. Aí quer dizer, já pensou se eu tenho esses quadros 3, 4, 5, 6 lá dentro desse setor, ou tenho investigação de incidente, outros relatórios lá dentro, eu passo por uma inspeção do trabalho, ele me solicita esses documentos, chego lá e preciso pedir autorização para o gerente que está em outra filial, ligo para ele e eu não consigo contato, como é que eu vou ficar com o inspetor do trabalho lá que fez a visita e solicitou os documentos? Quer dizer, eu não consigo alcançar a linha J, posso ser punido. Bom, sendo de livre escolha, é da empresa um método de arquivamento e recuperação, ou seja, eu posso arquivar de forma física ou de forma eletrônica, desde que sejam asseguradas condições de acesso aos registros e entendimento do seu conteúdo. Ou seja, ele precisa estar dentro de uma plataforma, seja ela no armário, ou no computador, ou servidor, mas contanto que os acessos sejam fáceis. E os registros e o entendimento disso, ele precisa também ser muito bem de fácil entendimento. Devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas H e I por um período não inferior a 5 anos. Ou seja, esses itens das alíneas H e I, eu preciso guardá-los por no mínimo 5 anos. Posterior a isso, posso jogar em arquivo morto ou coisa do tipo.
É competência do SESMIT manter os registros das alíneas H, investigação de acidentes, e a linha I, registro de acidentes e doenças na sede do setor do SESMIT. Pode estar em outro setor, contanto que esteja de fácil acesso pelo SESMIT. A empresa pode escolher se arquiva fisicamente ou eletronicamente, contanto que seja de fácil acesso e entendimento. Arquivados por no mínimo 5 anos, não podendo ser inferior a esse período. A linha L, ainda com relação às competências do SESMIT, as atividades dos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho são essencialmente prevencionistas. Então, quer dizer, as atividades que a gente realiza são basicamente essencialmente são de prevenção de acidentes. Mas, embora não seja vedado o atendimento de emergência, ou seja, as atividades de mitigação e remediação não é proibido. Já que nossa atividade é prevencionista, não é proibido que a gente faça atividades relacionadas à mitigação ou à remediação, no caso, atendimento de emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeito de catástrofe, de disponibilidade de meios que visem o combate a incêndio, ao salvamento e de imediata atenção à vida, à vítima, deste ou de qualquer outro tipo de acidente, estão incluídos em suas atividades. Então, esse item aqui, ele só quer dizer que atividades de atendimento de emergência e outras atividades que previnam, que diminuam os efeitos de acidentes ou outros, podem ser feitas. Isso não é caracterizado como desvio de função. Então é bem simples também de entender esse item aí. As atividades dos profissionais do SESMIT são de ordem de prevenção. Não é proibido ou não é vedado que os profissionais se envolvam em atividades de emergência como resgate, programas, simulados e outros. Bom, item 4.13. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho deverão manter entrosamento permanente com a CIPA, mais um reforço aí com relação ao trabalho mútuo com a CIPA. Dela, valendo-se como agente multiplicador, ou seja, ela está ali para somar, para ajudar a difundir o conhecimento. E deverão estudar suas observações e solicitações, propondo soluções corretivas e preventivas, conforme disposto no subitem 5.14.1 da NR5. Bom, item 4.12. Compete aos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR5. Então, a linha com relação à atribuição, que a gente viu lá atrás, também fazia referência a esse entrosamento, a esse tipo de trabalho que era feito com o SESMIT. E o item 4.14 também vem somar, vem atribuir essa necessidade de estar sendo realizada. Item 4.14. As empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2 anexo a esta NR poderão dar assistência à área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho comuns, organizados pelo sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas. Bom, então os itens que eu coloquei aqui, mas basicamente esse item aqui a gente já viu muito parecido lá atrás, que são os casos específicos de dimensionamento. E basicamente eles meio que se repetem, é muito similar, é muito parecido uns com os outros. O item 4.14 basicamente ele só vem falar de um tipo de formação de dimensionamento de SESMIT. Os estabelecimentos das empresas não enquadradas no quadro 2 da NR4 de dimensionamento do SESMIT poderão, não é obrigatório, mas a empresa permite disponibilizar os serviços do SESMIT. SESMIT centralizado atende a empregados de uma mesma empresa, porém de estabelecimentos diferentes. SESMIT comum atende a empregados de diversas empresas. SESMIT sazonal atende a empregados de empresas cujos empregados exercem atividades em regime sazonal. Então são tipos de dimensionamentos aí de SESMITs que podem estar sendo realizados. Item 4.14.1. A manutenção desses serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho deverá ser feita pelas empresas usuárias, que participarão das despesas com proporção
ao número de empregados de cada uma. Ou seja, aquelas empresas que têm maior quantidade de empregados, quando ela, por exemplo, forma um SESMIT comum junto com outras empresas, então ela deve, claro, pagar mais do que as outras empresas. Ou seja, precisa ser uma divisão justa. Não é uma divisão justa quando eu tenho 2 empregados e pago o mesmo valor para uma assistência fornecida pelo SESMIT para uma outra empresa que também tem uma assistência provavelmente um pouco maior do que a minha e, poxa, eu pago o mesmo valor e a outra empresa paga o mesmo valor, mas ela precisa de uma assistência maior porque ela tem mais empregados, então isso não é justo. Bom, as empresas que fazem uso dos serviços do SESMIT comum é custeada ou mantida por elas. A proporcionalidade ou divisão dos custos com o SESMIT comum é feita pela quantidade de empregados de cada empresa, ou seja, quem tem mais empregados paga mais. Item 4.14.2. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho previstos no subitem 4.14 deverão ser dimensionados em função do somatório dos empregados das empresas participantes, obedecendo aos dispostos nos quadros 1 e 2 no subitem 4.2 desta NR. Então, alguns itens aqui enumerados. O dimensionamento do SESMIT comum deve ser feito em função do somatório dos empregados das empresas e observando o dimensionamento previsto nessa NR. O item 4.2 que ele se refere é o dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados. Então, ele só faz a referência de onde e como deve se fazer esse dimensionamento. Item 4.14.3. As empresas de mesma atividade econômica localizadas em um mesmo município ou em municípios limítrofes, cujos estabelecimentos se enquadrem no quadro 2, podem constituir SESMIT comum, organizado pelo sindicato patronal correspondente ou pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto em convenção um acordo coletivo de trabalho. Então, as atividades que têm a mesma atividade econômica, ou seja, basicamente o mesmo grau de risco, que estejam localizadas no mesmo município ou em municípios vizinhos, que é chamado de municípios limítrofes. E esses estabelecimentos, esses estabelecimentos se enquadrem no quadro 2, elas podem constituir esse SESMIT comum, ou seja, um SESMIT que consiga atender as duas empresas, organizado pelo sindicato patronal ou pelas próprias empresas interessadas, ou seja, elas se organizam e elas fazem essa formação desse SESMIT. Só que, para isso, deve estar previsto na convenção um acordo coletivo de trabalho, que é fácil. Quando se há uma situação como essa, você conversa com o sindicato, você propõe essa alteração na convenção, no acordo coletivo, e você faz a inclusão desse item. Claro que eles vão analisar e vão ver se realmente isso não é prejudicial ou realmente procede para o benefício do empregado. Bom, o SESMIT pode ser constituído por um SESMIT comum organizado entre empresas que dispõem de SESMIT que estão no mesmo município ou municípios vizinhos. Essa regra somente é possível desde que esteja essa regra explícita ou contemplada na convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Municípios limítrofes são os municípios vizinhos, ou seja, aqueles que fazem fronteira geográfica com o município que você está. Também fácil. Item 4.14.3.1. O SESMIT comum pode ser estendido a empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2, desde que atendidos os demais requisitos do subitem 4.14.3. Ou seja, o SESMIT comum pode dar assistência a empresas em que os estabelecimentos não precisam ter SESMIT formado. Para que isso aconteça, é necessário que sejam observados os requisitos no subitem 4.14.3, que são as empresas de mesma atividade econômica localizadas em um mesmo município ou em municípios limítrofes, cujos estabelecimentos se enquadrem no quadro 2, podem constituir o SESMIT comum organizado pelo sindicato patronal correspondente ou pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto em convenção um acordo coletivo de trabalho. Então, também é mais um item aí bem tranquilo. Item 4.14.3.2. O dimensionamento do SESMIT organizado na forma do subitem 4.14.3 deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos. Bom, o SESMIT organizado na forma do subitem 4.14.3 é o SESMIT comum entre empresas no mesmo município. Para fazer o dimensionamento é necessário fazer o somatório dos trabalhadores das respectivas empresas. Também bem fácil aí.
Item 4.14.3.3. No caso previsto no subitem 4.14.3, o número de empregados assistidos pelo SESMIT comum não integra a base de cálculo para dimensionamento do SESMIT da empresa. Então é importante que cada empresa, quando houver necessidade, faça o dimensionamento dela de forma individualizada. O dimensionamento do SESMIT comum, soma de todos os empregados de todas as empresas, é diferente do cálculo de dimensionamento de cada empresa. Esse fato não exime a obrigatoriedade de a empresa individualmente constituir um SESMIT. Item 4.14.3.4. O SESMIT organizado conforme o subitem 4.14.3 deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente, que é o SESMIT comum, por comissão composta de representantes das empresas, do Sindicato dos Trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho ou na forma e periodicidade previstas na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. Então, a cada 6 meses, ou conforme a previsão dada pela Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, deve ser avaliado a eficiência do SESMIT. E quem avalia basicamente são as empresas, um grupo formado de pessoas que representam essa empresa, pelo Sindicato dos Trabalhadores e pela Delegacia Regional do Trabalho, ou SRTE. Item 4.14.4. As empresas que desenvolvem suas atividades em um mesmo polo industrial ou comercial podem constituir SESMIT comum, organizado pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto nas convenções ou acordos coletivos de trabalho nas categorias envolvidas. Então, continuando aqui, se trata também ainda de uma exceção em relação ao dimensionamento. Então, é bem tranquilo também entender isso aqui, mas ele é bem específico, ele trata, na verdade, de polo industrial ou comercial. Então, empresas que têm interesse, ela pode ir lá e formar o SESMIT comum. Mas que para isso, a formação desse SESMIT, ele precisa estar contemplado na convenção no acordo coletivo de trabalho. Se estiver previsto nas convenções ou acordo coletivo de trabalho das categorias interessadas ou envolvidas, as empresas no mesmo polo industrial ou comercial podem constituir um SESMIT comum. Item 4.14.4.1. O dimensionamento do SESMIT comum é organizado na forma do subitem 4.14.4. Deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica que empregue o maior número entre os trabalhadores assistidos. Então, um item também que já reforça um item que a gente já leu no passado em relação à quantidade de empregados e a atividade econômica que empregue o maior número de trabalhadores. O SESMIT organizado na forma do subitem 4.14.4 é o SESMIT comum entre empresas. O grau de risco para esse caso deve ser considerado aquele da empresa que tenha o maior quantitativo de empregados. Observação: salvo caso o estabelecimento tenha grau de risco superior, deve ser levado esse como referência para o dimensionamento. Item 4.14.4.2. No caso previsto no item 4.14.4, o número de empregados assistidos pelo SESMIT comum não integra a base de cálculo para dimensionamento do SESMIT das empresas. Item muito parecido com o que a gente viu lá atrás, com a diferença de que esse item faz uma referência ao item 4.14.4, que são as empresas de mesmo polo industrial ou comercial, ou seja, bem específico esse item, mas que também é muito parecido com itens que a gente já viu lá anteriormente. O SESMIT comum é organizado em conjunto com todas as empresas de um mesmo polo industrial ou comercial, dando assistência a todos os empregados de todas as empresas interessadas. O dimensionamento do SESMIT de cada empresa deve ser feito, não contempla o número de empregados assistido pelo SESMIT comum. Então há que se diferenciar que o SESMIT comum não integra a base de cálculo para dimensionamento do SESMIT das empresas, quando ela se aplica, quando ela tem a necessidade de fazer isso. Item 4.14.4.3. O SESMIT, organizado conforme o item 4.14.4, deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente por comissão composta de representantes das empresas, dos sindicatos de trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas nas convenções ou acordos coletivos de trabalho. Então a gente vê que o SESMIT comum, em todas as situações, configurações, exceções, ele é sempre avaliado. Então o SESMIT é organizado conforme o subitem 4.14.4 é o SESMIT comum. A cada 6 meses, ou conforme a previsão dada pela Convenção, Acordo Coletivo de Trabalho, deve ser avaliado a eficiência do SESMIT.
E quem é que avalia? São empresas, sindicatos de trabalhadores, Delegacia Regional do Trabalho, ou SRTE. Item 4.15. As empresas referidas no item 4.14 poderão optar pelos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho de instituição oficial ou instituição privada de utilidade pública, cabendo às empresas o custeio das despesas na forma prevista no subitem 4.14.1. Então, esse SESMIT comum, formado em polo industrial ou comercial, ele pode ser assistido por uma empresa de instituição oficial ou privada, que basicamente é os serviços oferecidos pelo SESI. Só que o custeio, nesse caso, ela deve ser custeada pelas empresas que têm interesse em formar esse SESMIT. As empresas em mesmo polo industrial ou comercial poderão contratar serviços de SESMIT de uma instituição oficial ou privada. Os custos da contratação desses serviços serão custeados pela própria empresa. 4.16. As empresas cujos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho não possuam médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, de acordo com o quadro 2 desta NR, ou seja, ela não precisa desses profissionais conforme o quadro 2, poderão se utilizar dos serviços desses profissionais existentes nos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, mencionados nos itens 4.14 e subitem 4.14.1 ou no item 4.15, para atendimento do disposto das normas regulamentadoras. Ou seja, vamos supor que eu não precise desses dois profissionais e eu tenha a necessidade por conta de atendimento das normas regulamentadoras. Então eu posso contratar conforme os itens 4.14, 4.14.1 ou item 4.15, que basicamente são profissionais ou serviços de SESMIT oferecidos por sindicato, associações ou empresas privadas ou públicas que ofereçam esse serviço. Empresas não enquadradas no quadro 2 e precisarem dos serviços do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho deverão arcar com seus custos. 4.14. SESMIT comuns organizados por sindicato ou associações da categoria econômica. 4.14.1. Manutenção do SESMIT comum proporcional ao número de empregados. Então é bem tranquilo também esse item para a gente estar fazendo o entendimento e a aplicação. Item 4.16.1. O ônus decorrente dessa utilização caberá à empresa que solicitou esse tipo de serviço. Então, as empresas que não possuem médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho poderão se utilizar do serviço desses profissionais existentes, serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho comuns. Os custos dessa necessidade deverão ser arcadas pela empresa solicitante. Item 4.17. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho de que trata esta NR deverão ser registrados no órgão regional do MTB. Então, foi criado recentemente um sistema eletrônico para registro, cadastro e registro, alteração do SESMIT. Anteriormente, a gente precisava contabilizar isso numa folha de papel e passar os dados e protocolar esse documento no órgão regional. Hoje, a gente faz isso de forma informatizada e todo o sistema ele se comunica com o órgão regional para estar fazendo essa comunicação. Você recebe um recibo disso, você pode guardá-lo no seu local de trabalho. Caso você tenha interesse, queira se resguardar, porque a NR não foi atualizada em relação a esse sistema, você pode pegar esse registro, esse protocolo, esse recibo e fazer o protocolo junto à DRT, para que você tenha uma segurança jurídica um pouco maior, já que o sistema ele não está realmente incorporado na NR4, não foi atualizado a informação de que ele existe. Bom, o item trata do registro dos profissionais que compõem o SESMIT, sendo 1 ou 10 profissionais integrantes do SESMIT, ou seja, se eu tenho um técnico de segurança, ou 2 técnicos de segurança, ou todos os integrantes do SESMIT formado, eu preciso registrar, sendo um ou todos eles. O registro era feito fisicamente aos órgãos regionais do MTB-MTE. Recentemente foi criado um sistema eletrônico, que é um portal para registros dos profissionais de forma eletrônica. Então, só resumindo aí de novo, se vocês tiverem interesse, coloca aí nos comentários, faz solicitações, que a gente pode estar apresentando esse sistema, como está usando ele, item a item, para vocês, tá bom? Item 4.17.1, ainda com relação ao registro.
a gente vai ver agora quais os itens que devem conter nesse registro. Quem vai fazer o uso do sistema eletrônico, esses dados que são contemplados no item 4.17.1, todos eles já são inseridos lá. Se você vai fazer isso numa folha, em um Word ou Excel, coisa do tipo, ele deve conter dados mínimos. Quais são esses dados? Ele precisa ter os nomes dos profissionais que integram esse SESMIT, os nomes completos deles. Então, o nome completo do profissional, digitado e não subscrito, ou seja, precisa ser digitado porque assim é muito mais legível, para que seja apresentável e legível. Caso o SESMIT seja composto por mais de um membro, os nomes de cada um deverá estar relacionado em linhas em separado, porque informações estarão relacionadas a cada um deles. Bom, o segundo item que deve conter ainda nessa ficha de registro do SESMIT junto ao órgão regional é o seguinte: é o número de registro do profissional. Então ele precisa ter o número desse registro, qual o registro que ele tem, se é o CREA, se é o CONFEA, se é o CRM, se é o MTB e qual o número dele. Então precisa também conter essa informação. Então aqui são os conselhos referentes a cada um e eu preciso identificar o número de cada um para poder também relacionar nessa planilha de dados. Bom, e ainda referido aos dados, eu preciso também ter o número de empregados da requerente e grau de risco. Essa informação não vai atrelada a cada um dos profissionais, eu posso colocar ela de forma individualizada, ou seja, no rodapé ou na parte superior. Então, preciso contemplar o número de empregados e o grau de risco da atividade por estabelecimento, para poder aplicar aquela regra lá de estabelecimentos, tá? Então, é importante que se tenha essa informação para quê? Para que algum profissional de lá da DRT, da SRTE, ele consiga fazer a leitura disso e consiga saber se realmente aquele registro que está sendo feito, ele foi feito de forma adequada, ou seja, se o dimensionamento foi feito de forma adequada, porque aí ele vai identificar o grau de risco, o número de empregados e os totais e o total de profissionais do SESMIT que foram contemplados e informados naquela planilha. Bom, para fazer o registro necessário, deve ser informado no mesmo documento o número de empregados da empresa ou estabelecimento, que faz a requisição de registro, assim como o grau de risco. Caso tenha mais de um estabelecimento, o quantitativo e o grau de risco deverá ser informado em separado. Ainda com relação aos dados, também deve conter especificação dos turnos de trabalho por estabelecimento. Ou seja, nesse local de trabalho, quantos turnos de trabalho por estabelecimento existem? Então é bem tranquilo também esse item. Informar quantos turnos de trabalho há ou nos estabelecimentos com horário de início, descanso e término dos turnos. Informar também o horário de trabalho dos profissionais, ou seja, cada profissional, quantas horas ele trabalha por dia. Aí quem vai fazer a análise do documento também vai verificar se foi cumprido o quadro 2, com relação ao atendimento da carga horária e se está também aplicando as legislações cabíveis com relação ao atendimento da carga horária de cada um dos profissionais no SESMIT. Aqui eu tenho também um exemplozinho de um documento de requerimento. Eu não vou apresentar ele, que na verdade é só para conhecimento. Então eu preciso, na verdade, só apresentar isso aqui. Distinguir os horários de trabalho de cada profissional, que podem ter horários diferentes. Então, cargo, técnico de segurança, funcionário, barará, coloquei o nome dele aqui, o registro e o referido registro que ele tem, o horário de trabalho, ele trabalha de 8 às 17, e também eu adicionaria aqui de segunda a sexta-feira de 8 às 17 horas, e no sábado das 8 às 11 horas ou 11h30. Então vai depender muito da carga horária de cada um. Há casos especiais específicos aí com relação a turnos e horários de trabalho durante a semana, mas se puder colocar especificado o horário de trabalho aqui, seria de grande valia para quem está fazendo a análise do documento. Bom, item 4.18. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho já constituídos deverão ser redimensionados nos termos desta NR e a empresa terá 90 dias de prazo a partir da publicação desta norma para efetuar o redimensionamento e o registro referido no item 4.17. O que é isso? Foi formado-se um SESMIT, só que a quantidade de empregados aumentou e o SESMIT precisa ser redimensionado. Esse item da norma, ele me dá até 90 dias para que eu faça esse redimensionamento. Então, dentro de 90 dias, eu preciso
recontratar mais empregados para que eu faça esse redimensionamento. Então é importante frisar que, para que é dado esse prazo? Esse prazo seria para abertura da divulgação de vagas para os profissionais que eu preciso para aquela empresa. Vem a questão da seleção, vem a questão da contratação, e exames, treinamentos e outros. Então essa parte da norma, ela vem me dar um prazo de 90 dias para que eu consiga realmente aplicar esse processo de contratação do novo profissional e, consequentemente, fazer o redimensionamento e o registro no SESMIT. Bom, quantificar é conceder um valor que se consegue medir, mensurar, quantificar uma descrição. Por exemplo, conceder quantidade depois da tragédia. Eles quantificaram os danos morais. Isso aqui basicamente seria um exemplo. Atualmente as empresas fazem o redimensionamento sempre que a quantidade de empregados for alterada. Número esse que a empresa precisa estar observando para não descumprimento desta NR. O prazo para fazer o redimensionamento e o registro é de 90 dias. Prazo esse dado para divulgação de vaga, seleção, contratação e treinamento de novos integrantes para o SESMIT. Então, bem tranquilo também o item, mas com relação a isso aí. Mas eu acho que muito pouca gente ainda tinha se atentado a essa questão de prazo para redimensionar o SESMIT. Item 4.19. A empresa é responsável pelo cumprimento da NR, devendo assegurar, como um dos meios para concretizar tal responsabilidade, o exercício profissional dos componentes. Ou seja, a empresa tem que dar condições para os profissionais do SESMIT executarem suas atividades para, consequentemente, fazer cumprir a NR. Por quê? Porque a empresa é responsável pelo cumprimento dela. O impedimento do referido exercício profissional, mesmo que parcial, e o desvirtuamento ou desvio de funções constituem em conjunto ou separadamente infrações classificadas no grau I4, se devidamente comprovadas para os fins de aplicação das penalidades previstas na NR 28. Então a NR 28, anexo IA, ela me diz qual é o grau de risco para essa situação. Então aqui eu tenho os graus de riscos que são relacionados e eu vou aplicar lá o grau de risco de acordo com a quantidade de empregados que eu tenho no meu estabelecimento. Então eu tenho que ver aqui a classificação no grau de risco I4. Então no anexo 1A eu vejo aqui medicina do trabalho I4 e segurança do trabalho I4. Então eu tenho a quantidade de empregados que eu tenho e aqui tenho aqui os valores mínimo e máximo que são determinados para pagarem o FIR de acordo com a atualização atual, qual a multa que eu devo pagar referido a essa infração, claro, se for comprovada. A infração de grau I4, infração de segurança no trabalho, classificada como máximo, sendo que dentro dessa categoria há o mínimo e o máximo. E impedir que profissionais do SESMIT exerçam suas atividades. A aplicação de penalidades está prevista na NR 28, se devidamente comprovadas os impedimentos. 4.20. Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, considera estabelecimento para fins de aplicação desta NR o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Então esse item aqui também reforça aquela questão de identificação do grau de risco. Então o grau de risco é o local do estabelecimento, ou seja, o local onde essas empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços estiverem executando suas atividades. Uma empresa está localizada em um centro comercial. Um grupo de empregados dessa empresa está exercendo atividades de prestação de serviço contratada por uma outra empresa no estabelecimento desta. O dimensionamento do SESMIT deve ser feito em função do quantitativo de empregados onde eles estão trabalhando. Bom, agora que a gente começa a apresentar os quadros, esse é o quadro 1, é um primeiro anexo que a gente vê da NR4. Esse anexo ele faz referência à relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o QNAE, versão 2.0, com correspondente grau de risco, GR, para as atividades de dimensionamento. Então, esses daqui são os códigos que a gente identifica lá no cartão de CNPJ, tá? É a primeira coluna. A segunda coluna é a denominação da atividade econômica em relação ao código que eu identifiquei. E aqui é o GR, que é o grau de risco referente ao código e à descrição da atividade. Então, bem fácil de fazer a leitura dela.
Esse é o quadro 2, é o quadro do dimensionamento do SESMIT. Ele é dividido em coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São 11 colunas que tem grau de risco, aqui os números de empregados e aqui ainda também número de empregados, mas com valor absoluto diferente das demais. Então, e depois ela é dividida por linhas. Então eu tenho as linhas com todos os profissionais e onde é que ela se enquadra aqui pela quantidade de empregados e o grau de risco, para eu estar identificando quantos profissionais eu tenho, se preciso ter ou também se não preciso ter. Nessa parte inferior tem as observações com relação às identificações previstas em cada item desse. Então eu observo aqui um asterisco. Então eu tenho que me remeter, observar o que contém nesse cabeçalho aqui, para estar identificando qual é a observação. Então a observação para um asterisco é: esse profissional, o engenheiro de segurança do trabalho no grau de risco 4, com 101 a 250 empregados, ele precisa trabalhar em tempo parcial, mínimo de 3 horas. É bem tranquilo. Já esse mesmo profissional com o grau de risco 4, de 501 a 1000, ele precisa trabalhar no regime realmente que não tenha de tempo integral, que é o mínimo de 6 horas. Ele não precisa trabalhar no período de tempo parcial. Já esses dois asteriscos aqui é o seguinte: o dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento das faixas de 3.501 a 5.000, mais o dimensionamento dos grupos de 4.000, fração acima de 2.000. Então essa regra só vai se aplicar para esse item aqui, para essa coluna. Então você vê que você não encontra dois asteriscos em nenhum outro ponto, só encontra esses dois asteriscos para essa coluna aqui. Tem aqui também um item que não está, na verdade, exemplificado ou atribuído a nenhum dos itens. Na verdade, ele é específico para uma atividade econômica. Hospitais, ambulatórios, maternidade, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500.000 empregados deverão contratar um engenheiro, um enfermeiro em tempo integral. Então, é um item bem específico para uma atividade econômica específica. Esse daqui é o quadro 3, acidentes com vítimas. Então, todo tipo de acidente com vítima, ele precisa estar imputado dentro dessa planilha. E como a gente falou nos itens anteriores, esses são as informações mínimas que esse quadro precisa ter. Não precisa estar fiel na mesmo layout, mesma configuração que está apresentado aqui. Isso aqui é um exemplo, mas precisa conter um mínimo de informações. Acidentes com vítima, data do mapa, responsável, assinatura, setor, número absoluto, absoluto menor que 15, maior que 15, absoluto sem afastamento, índice relativo, dias homens perdidos, taxa de frequência, óbito, índice de avaliação da gravidade. Eu vou estar fazendo um vídeo em separado explicando o preenchimento de cada quadro desse. O quadro 4, doenças ocupacionais, é o mínimo de informação também que ele precisa ter, é a data do mapa, responsável, assinatura e as colunas, tipo de doença, número absoluto, setores, número relativo de casos, setores têm observação, codificar no verso, por exemplo, 1, setor de embalagem, 2, setor montagem. Número de óbitos, número de trabalhadores transferidos para outro setor, número de trabalhadores definitivamente incapacitados. Quadro 5, insalubridade. A data do mapa, o responsável, a assinatura e aqui as colunas que se seguem. Setor, agente identificado, agente insalubre identificado, a intensidade desse agente insalubre e o número de trabalhadores expostos a esse agente identificado, que isso pode ser feito de forma em separado. Quadro 6, acidentes sem vítima, ou seja, acidentes que não tiveram vítimas, acidentes impessoais. A data do mapa, responsável e assinatura. As colunas setor, número de acidentes, perda material avaliada. Aqui está tão desatualizado que o valor ainda está em cruzeiro. Mas claro que aí você faz a atualização desse quadro e coloca o valor em real. Acidentes sem vítima, acidente com vítima, observações. E aqui eu preciso colocar o somatório de cada um desses setores que foram avaliados para chegar ao total da empresa. Então também bem fácil de estar preenchendo. Bom, pessoal, a gente chegou no final da apresentação da NR4. Só tenho a agradecer a vocês aí, a participação, aos views que foram dados, aos likes que foram dados ao vídeo.
Isso nos deixa muito animado para estar continuando esse trabalho. É um trabalho que a gente está fornecendo de forma gratuita. Vocês não encontram vídeos como esse tão passados, tão passo a passo, item por item das NRs. É um trabalho árduo, diferenciado, é um trabalho que demanda bastante tempo. E eu só peço realmente que a gente consiga aí ajudar o nosso canal a crescer, divulgando esse material, compartilhando nas redes sociais, ligando para o colega, passando e-mail, mandando mensagem e informando aí o nosso canal que existe, que tem um bom material e que pode realmente valer a pena assistir. Pessoal, qualquer dúvida, comentário, sugestão, reclamação, coloca nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo para vocês. É com enorme satisfação, amor, carinho mesmo que eu faço esses vídeos, e realmente quando a gente faz isso dessa forma é sinal que a gente ama muito o que a gente está fazendo, porque a gente está passando conhecimento de forma gratuita. Bom, acesse o nosso canal no YouTube, busque pelo nome canal Portal SMS. A gente também tem um website chamado, que é um blog, chamado http://tstsergiobigi.blogspot.com. No Facebook, procure pelo O Portal SMS. Lá também tem diversos conteúdos que a gente faz uma mesclagem do blog e do YouTube. E a gente também passa a divulgar o nosso canal também por essa rede social tão acessada. Então, pessoal, um abraço e a gente se vê com fé em Deus em 2.500 inscritos e o vídeo da NR5. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.